Eu tive uma experiência assustadora uma vez e realmente quero ser mencionada em um dos seus vídeos. Esta é a minha história. Isso aconteceu há 3 anos. Eu estava voltando da escola para casa. Havia um grupo de crianças voltando da escola, mas eu era a que morava mais longe. Então, quanto mais eu andava, mais silencioso ficava. Demorava cerca de 30 minutos para chegar em casa. Até que percebi que estava muito silencioso. Mais silencioso do que o normal. Não ouvi crianças ou folhas balançando no vento, ou mesmo a pressão do vento contra meu ouvido. O ar estava parado e frio. Há uma parte da minha caminhada onde há um grande campo sem árvores ou plantações, apenas grama. Eu estava passando por ele sem pensar em nada, até que vi uma sombra de um homem alto de terno branco. Aliás, a cidade em que moro é bem antiga, mas muito reconstruída. Comecei a acelerar o passo da minha caminhada para não chamar a atenção daquele homem. Felizmente não chamei e continuei andando. Uma coisa que notei sobre o homem é que ele não tinha características. Apenas sombras em certas partes do corpo, como cabeça e mãos, exceto seus olhos. Ele tinha olhos vermelhos. Eu estava tremendo, mas continuei andando para casa. Eu estava muito perto da minha casa depois de alguns minutos. Esta parte do caminho era coberta de arbustos com uma longa estrada. Eu já meio que havia esquecido do homem das sombras. Eu estava muito focado na natureza ao meu redor. Então, em um dos arbustos, eu vi o mesmo par de olhos vermelhos. Parei e olhei atentamente para ele. Eu ri para mim mesma e ignorei e continuei andando. Mesmo que fosse o mesmo homem. Minha casa era perto e eu tinha spray de pimenta. Finalmente cheguei em casa e minha mãe tinha acabado de voltar do trabalho. Ela fez o jantar e conversamos sobre o nosso dia. A história da minha mãe chamou minha atenção. Ela disse que quando estava no escritório viu algo estranho do lado de fora da janela. Ela viu a sombra de um homem. Ela pensou que era um homem aleatório. Aquelas pessoas com problemas mentais no meio da rua. Mas viu que outras pessoas não o viram. Pessoas estavam passando por ele ou mesmo através dele. Ela disse que sentia que alguém estava observando, mas parecia que era algo não humano. Eu estava prestes a dizer que acho que vi o mesmo homem, mas não queria sair da paranoica. Sabia que ela provavelmente iria querer me proibir de sair sozinha de casa. Então fiquei de boca fechada. Mais tarde naquela noite era hora de dormir. Fui para a cama e dormi. Então acordei no meio da noite, incapaz de me mover. Estava escuro como breu. Tudo o que eu consegui ver era a lua e as sombras das árvores. Fiquei ali congelado e olhando ao redor até que vi aqueles olhos novamente na minha janela. Vi o formato de sua cabeça e seus dedos longos na janela. Fechei meus olhos rapidamente e finalmente consegui me mover. Felizmente tudo voltou ao normal. Agora sou grata por não ter mais essas experiências, mas minha mãe ainda passa por isso. Até hoje, ainda tenho calafrios e sinto como se estivesse sendo observada. Isso aconteceu quando eu tinha 9 ou 10 anos. Ganhei um celular de minha mãe. E após ver alguns vídeos no YouTube, baixei um aplicativo detector de fantasmas. Minha irmã e meu irmão usaram o aplicativo e detectaram um fantasma na porta do meu quarto. Fiquei super assustado, pois me assusto facilmente. Algumas horas depois já havia esquecido daquilo e continuei com a minha vida normal até o dia seguinte. No dia seguinte, muitas coisas estranhas aconteceram pela casa. Objetos se moviam sozinhos. Portas se fechavam sem motivo e eu sentia uma presença estranha. Fiquei com medo novamente e percebi que algo estava realmente errado. Contei aos meus irmãos, mas eles não acreditaram em mim. Disseram que eu estava imaginando coisas. Decidi sair de casa para tentar esquecer o que estava acontecendo. Enquanto estava lá fora, meu irmão veio até mim e confessou que também tinha sentido algo estranho na casa. Ele disse que sombras se moveram e ouviu sussurros durante a noite. Isso me deixou ainda mais assustado. Por uma semana a situação continuava. Eu evitava ficar sozinho e sempre mantinha as luzes acesas.
Finalmente, depois de uma semana, as coisas estranhas pararam. A presença foi embora e a casa voltou ao normal. Até hoje, ainda fico arrepiado ao lembrar dessa experiência e me pergunto o que realmente aconteceu naquela semana. Há alguns anos, fui para Idaho no Natal com minha família e primos. Ficamos na casa do meu avô, onde meu tio e minha tia também moravam. A casa do meu avô tem uma história de ser assombrada por um duende, e eles já haviam jogado até mesmo água benta pela casa antes. Eu e minha prima estávamos deitados na cama no quarto, onde tinha um pequeno banheiro. Estávamos assistindo vídeos no celular dela, quando de repente ouvimos pequenos passos e pulos. A torneira da pia do banheiro se abriu sem motivo aparente. Corremos para fora do quarto e contamos a todos o que havia acontecido, mas ninguém acreditou em nós. Meu tio foi até o banheiro para verificar e encontrou a pia transbordando água, como se alguém realmente tivesse aberto a torneira. Até hoje nunca consegui esquecer daquele dia. A sensação de medo e incredulidade dos outros ainda me acompanha. Lembro-me que naquela noite foi difícil dormir. Cada pequeno ruído me fazia pular de susto. Minha prima também estava assustada e ficamos acordadas por um bom tempo, tentando entender o que havia acontecido. No dia seguinte, tentamos falar sobre isso novamente, mas todos estavam céticos. Com o passar dos dias, outras coisas estranhas passaram a acontecer na casa. Objetos mudavam de lugar, portas se abriam e fechavam sozinhas, e ouvíamos sussurros à noite. A atmosfera na casa ficou tensa, e todos começaram a ficar mais atentos aos pequenos detalhes. Depois de uma semana, as atividades paranormais cessaram. A casa voltou ao normal, mas essa experiência deixou uma marca profunda em mim. Até hoje ainda fico arrepiado ao lembrar daqueles dias.